Olá, rubro-negros pelo mundo. Quem fala aqui é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal. E no dia de hoje, mais uma declaração do Mister Jorge Jesus sobre o Flamengo. E o Flamengo pode comprar esse clube em Portugal. Roda a vinheta. E antes de começar o vídeo, peço que você curta, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal e ative as notificações para receber os nossos vídeos diários falando sobre o Mengão. Primeiro assunto, vamos lá, pessoal. Jorge Jesus, mais uma vez, é questionado sobre o Flamengo. Na entrevista coletiva, antes do jogo contra o Belenense, que aconteceu no dia de ontem, Jorge Jesus é diretamente questionado depois sobre uma possibilidade dele vir um dia treinar o Flamengo. A repórter perguntou, na terceira pergunta da coletiva, Jesus, o que você acha de receber muito mais carinho da torcida do Flamengo do que da própria torcida do Benfica? Mais uma vez, ele ficou consternado com a pergunta, pensou antes de responder, né, deu aquela respirada antes de responder, e disse o seguinte, né, ele veio para o Benfica em função do carinho que ele tinha dos torcedores que viveram aí os 6 anos anteriores no qual ele foi técnico do Benfica e conquistou muitos títulos. Lembrando que esse carinho ele ficou muito abalado quando o Jorge Jesus acaba saindo do Benfica, depois de dispensado pelo Benfica, assumindo o Sporting de Portugal. E diz também, de uma forma que parece ser muito bem treinada, né? Diz, olha, eu tenho 2 anos de contrato com o Benfica e pretendo cumpri-los. Ele repetiu isso 2 vezes, tendo muito cuidado nas palavras. O que acontece aqui em Portugal é que Jorge Jesus acabou sendo criticado por parte da torcida benfiquista, por parte dos adeptos benfiquistas, pois, né, durante muito tempo, no início aqui da sua convivência, sua nova convivência com a imprensa e com a torcida benfiquista, ele citava o Flamengo em quase toda a entrevista. Né? Acredito que ele deva ter sido orientado a parar de falar no Flamengo, e quando ele para de falar, e quando ele para de falar do futebol brasileiro, quando ele para de falar do Flamengo, é a segunda coletiva consecutiva que os repórteres perguntam. Na anterior, perguntaram a ele se ele estava feliz com o título brasileiro do Flamengo, e agora perguntam a ele o que ele sente por ter mais carinho, entre aspas, dos torcedores do Flamengo do que os do Benfica. De novo, ele ficou numa saia justa ali, inclusive o assessor de imprensa, antes dele começar a responder, lembrou a repórter, não, estamos aqui a falar do jogo, não há outros assuntos para se trazer para a coletiva. E ele, com muito cuidado, deu essa resposta, dizendo que se eu tenho carinho lá das pessoas, é porque eu devo ter feito um bom trabalho. Né? Então, fica aí sempre o Flamengo, apesar de termos aí muitos meses já, um período longo aí, já se passaram aí todo o Campeonato Brasileiro, desde que o Mister deixou o Flamengo. Né? O Flamengo não deixa o Mister, então ele está aqui sempre ou colocando por vontade própria as comparações com o que ele viveu no Brasil e com a temporada maravilhosa que ele viveu no Flamengo, seja pelos próprios repórteres portugueses que perguntam e se assustam com o tamanho do carinho da nação rubro-negra pelo Mister, ainda mais nesse momento de crise. Né? Falando um pouquinho do jogo contra o Belenense, o Benfica ganhou bem ontem de 3-0, fez um primeiro tempo ruim, um segundo tempo muito melhor, onde ele conseguiu marcar os 3 gols, né? 2 gols do centroavante suíço Seferovic e o último gol de Lucas Veríssimo, zagueiro que veio do Santos para o Benfica e conseguiu ontem fazer o primeiro gol. O Benfica vem de uma crise, para quem não sabe, vem de uma crise monstruosa aí, enfim, de ter perdido quase todos os campeonatos que disputou, foi eliminado da Copa da UEFA,
foi eliminado da Champions League, perdeu a Supercopa para o Porto, perdeu a Taça da Liga, foi eliminado na Taça da Liga também, está classificado para a final da Taça de Portugal contra o Braga. Esse jogo vai ser decisivo para a permanência do Mister, eu acredito eu. E está em quarto lugar no Campeonato Português, já sem chance de título, chance matemática sim, mas em termos de probabilidade muito pequena. E ele vem de 3 vitórias consecutivas, né? 3 jogos, 4 vitórias consecutivas e 3 sem levar gols, né? Então, assim, esfriou um pouco aí a pressão sobre o Mister. O Mister nas entrevistas sempre acaba remetendo à questão da Covid como grande vilão dessa má fase do Benfica, e o Benfica luta aí para chegar pelo menos no segundo lugar para se classificar na Copa da UEFA. E esse jogo contra o Belenenses foi aí talvez o primeiro jogo que, depois de toda essa crise, que o Benfica faz um placar mais elástico e tem uma tranquilidade maior. Espero e acredito que, pelo menos nessa semana, Jorge Jesus tenha um pouco mais de tranquilidade para estar continuando o seu caminho no Benfica e tentar, pelo menos, cumprir o primeiro ano de contrato. Uma notinha aqui, né? O Sporting é o líder do Campeonato Português, é provavelmente o provável campeão da temporada desse ano. E ontem estourou um escândalo aqui em Portugal, acusando o técnico do Sport, Rubem Amorim, de falsificação, né? Então, isso ainda vai ser interpelado aí pelos órgãos cabíveis, e parece que ele pode tomar de 1 a 3 anos de suspensão em função disso. O que acontece, pessoal? Aqui em Portugal, o técnico só pode assumir o posto principal de técnico do clube quando ele faz alguns cursos na Comunidade Europeia em relação ao futebol. Parece que o técnico do Sporting assumiu esse papel sem efetivamente ter feito os cursos, e aí vamos ver como é que vai desenrolar isso. Isso, teoricamente, é a possibilidade, né, de mais um técnico português se exilar no Brasil e uma cadeira de um grande clube sendo vaga, né? Eu já ouvi falar em Abel Ferreira no Sporting, né, o técnico do Palmeiras indo para o Sporting para substituir Rubem Amorim se realmente ele for impedido. Mas voltando ao jogo com o Belenense, eu queria falar um pouco sobre um dos temas do nosso vídeo, talvez o tema principal. O que acontece? 2 repórteres no Brasil, o Vene Casagrande e o Bernardo Ramos, falaram que existe um projeto ultra secreto na Gávea, onde o Flamengo estuda a compra de um clube fora do Brasil, né? Alguns dizem que em Orlando e outros dizem em Portugal. Eu fiz um vídeo aqui, eu vou colocar aqui nos comentários o link desse vídeo, sobre uma possibilidade que eu acho que seria bastante interessante para o Flamengo, que seria a possibilidade de adquirir um clube que está super em crise, que foi rebaixado na temporada passada, que é o Vitória de Setúbal. Se quiser que eu fale um pouquinho, ouvir um pouquinho sobre essa possibilidade, né? Essa possibilidade, digo, é uma especulação, eu não tenho informação, é só uma especulação sobre esse clube aqui. E sobre o Vitória de Setúbal está aqui no link da descrição o vídeo. E eu quero falar sobre outro clube. De novo, pessoal, eu estou especulando, na verdade não tem informação. A informação foi dada pelos repórteres Vene Casagrande e Bernardo Ramos nos seus canais, dizendo que há essa possibilidade do Flamengo investir em um clube em Portugal. E aí eu trago, curiosamente, uma outra possibilidade bem legal, que é a compra do Belenenses SAD, né? Enfim, e eu preciso contextualizar vocês um pouquinho, porque eu acredito que possa ser um excelente negócio para o Flamengo. O Belenenses, né, é um clube super tradicional aqui de Portugal, fundado em 1919. Para que vocês tenham ideia, ele já foi 3 vezes campeão português, né? Enfim, existe aí uma história grande. Ele foi considerado por muito tempo o 4º grande clube em Portugal. Aqui em Portugal nós temos Benfica, Porto e Sporting como grandes clubes. O Braga agora ele ameaça assumir esse 4º posto, mas no passado o Belenense
era esse clube. O Belenense fica ali no condado de Belém, né? Para quem já veio a Lisboa, né? Belém é uma extensão ali, faz parte do Conselho de Lisboa, mas é uma cidade, podemos dizer assim, uma cidade vizinha ali, ou um bairro mais afastado, né? Ele é onde existe o famoso pastel de Belém, Mosteiro dos Jerônimos, é um lugar muito visitado ali pelo turismo. E se você está ali em Belém, se você olha para cima, você vê o estádio, que é o estádio do Restelo, né? Um estádio tradicional, aí, enfim, um time que tem uma história no futebol português. O que acontece, pessoal? Em 1982, houve uma fase muito difícil do Belenense, ele caiu para a segunda divisão, e aí ele nunca mais voltou a ser o mesmo clube, né? Essa queda foi muito traumática para o clube em si. E em 2012, né, o Belenense abriu capital, né, e uma empresa chamada Codecit comprou a maior parte das ações do Belenense, poderia ter sido uma grande esperança para os torcedores. O que aconteceu? Essa transição de clube para clube-empresa, enfim, esse meio-campo não aconteceu direito. A diretoria, os diretores e a empresa brigaram. E o que aconteceram? Dividiram o clube em dois. Se continuou aí o clube Belenenses, né, o tradicional, que inclusive tem esse símbolo que eu coloco no vídeo aqui para vocês, parece até o símbolo do Vasco da Gama, tem essa cruz, né? Enfim, isso aí talvez seria uma coisa meio ruim na história como um todo, né? O Belenenses original, o clube, né, montou um outro time, o time todo do Belenenses foi jogar no Belenenses SAD, que foi o que fizeram então. Criaram o Belenenses SAD, esse mesmo time que perdeu ontem de 3-0 para o Benfica, né, que é um clube que joga em Oeiras, né? Oeiras é outra cidade próxima a Portugal. Belenenses e Oeiras fica na ligação entre Lisboa e Cascais. Então, assim, é muito pertinho. Oeiras também é muito pertinho do centro de Lisboa, né? Em 20 minutos, de trem, 25 minutos, você chega em Oeiras, assim, é muito tranquilo, né? E ele joga no Estádio do Jamor, que é um estádio que se chama Estádio do Jamor ou o Estádio da Federação Portuguesa. Ontem foi o jogo lá. E aí, o que acontece? Existe um imbróglio judicial entre o Belenenses tradicional, a torcida do Belenense acaba desprezando totalmente o Belenenses SAD, que está na primeira divisão, e continua torcendo pelo seu clube original. Se eu não me engano, o Belenense original está na quarta divisão, e sim, com escassos recursos, sem poder ser administrado. E o Belenense SAD, ele está na primeira divisão, lutando contra o rebaixamento, porém não tem torcedores, né? Enfim, essa divisão acabou a torcida ficando com o patrimônio do clube, né? Ao lado do clube, né? Torcendo aí pelo Belenenses original. E o Belenenses SAD é um clube, teoricamente, que tem o nome do Belenenses. Ele tem o nome, teve que botar Belenenses SAD, porque na justiça ele perdeu o direito de usar o nome do Belenenses. Ele não consegue usar nem a camisa, nem o escudo original do Belenenses. Então eles fizeram lá a camisa azul com um B. Vou colocar aqui para você também, para você ver. E é um clube que tem recursos, porém não tem torcida, né? É um clube que foi, na grande maioria dos torcedores de Belém, desprezaram ele. Inclusive ele joga em Oeiras, que é o município vizinho, né? E não tem torcedores, ele tem que formar uma torcida. Por que eu vejo uma oportunidade de negócio aqui? Né? Primeiro, o Flamengo tem a possibilidade com o Belenenses, né? O Belenenses original, né? O que acontece? É um clube que fica a 20 minutos do centro de Lisboa. Eu acho que o Flamengo está instalando seu clube aqui em Lisboa, onde existe a maior concentração de imigrantes brasileiros e imigrantes rubro-negros. Pode ser muito bom, para que já é um clube que já começa aí com adicionados torcedores. Ele poderia pegar um clube que tem um bom estádio,
e tradicional, que é um clube tradicional. O que pode acontecer, quer dizer, não deve ser muito caro hoje, né? Mas o que vai acontecer, pode acontecer é o próprio torcedor belenense contra essa união. Talvez seja melhor se incorporar a Belenenses SAD. Por quê? A Belenenses SAD tem recursos, né? Tem um estádio para jogar, né? Acaba tendo a ira dos belenenses original, então essa situação ficou meio atravessada. Tem uma questão judicial com o Belenenses, então o Flamengo, de repente, se incorporando a Belenenses SAD, o que acontece com a Belenenses SAD? De imediato, ele consegue aí quase 150 milhões, 150 mil torcedores, ou próximo a isso. Em primeira mão ele já consegue isso, porque o que falta ao Belenenses SAD também é uma torcida, então ele já consegue uma torcida significativa para um clube aí pequeno e médio de Portugal. Ele consegue visibilidade e expandir os seus negócios com uma marca internacional do Flamengo, né? Já tem um estádio para jogar, não é um estádio próprio, mas é um estádio que o Belenenses manda os seus jogos. Então, assim, um dos estádios mais bonitos de Portugal, com capacidade aí para 37.500 pessoas, né? E é a possibilidade, de fato, do Belenenses, desse grupo de empresários que adquiriram a maior parte dos ativos, deles conseguirem fazer um clube realmente que chame a atenção positivamente do público português, né? Eu ainda acho que o Vitória de Setúbal, que também é muito próximo a Lisboa, em função da crise, pode ser uma boa oportunidade, porém talvez tenha um pouco de resistência da torcida local, enfim, há de se ver também, porque o Vitória de Setúbal é um clube tradicional, e talvez o Belenenses SAD, né? Pode ser. SAD é de Sociedade Anônima Desportiva, se eu não me engano, né? Enfim, tem esse final SAD, que ficou o dono do futebol do Belenenses, né? Inclusive, até assim, eu nem comentei, a Belenenses SAD também está processando o Belenenses por ter um time de futebol que, teoricamente, eles não poderiam ter. Então, assim, o Flamengo incorporando o Belenenses SAD, de alguma forma, fazendo uma parceria, seria, inclusive, o fim, acredito eu, não sou jurista aqui em Portugal, desse imbróglio que existe e a possibilidade da internacionalização da marca do Mengão aqui em Portugal. Eu, particularmente, que moro aqui em Portugal, adoraria poder ver, quando acabar a pandemia, obviamente, quando tudo se normalizar, ver jogos do Flamengo português aqui em Portugal. Seria uma maravilha para mim. E acho que para o clube seria uma oportunidade única, né? A gente tem, por exemplo, agora o nosso time sub-20 jogando Carioca, né? Jogadores que muitas vezes não têm oportunidade. Por que não transferir esses jogadores aqui para Portugal, colocando eles na vitrine do mercado europeu, já que nos últimos tempos os clubes europeus só têm adquirido jogadores que estão ali enfim, antes de se tornarem profissional ou muito pouco tempo profissional. Tivemos aí Lucas Paquetá, Vinícius Júnior, vários jogadores do Sub-20 que o Flamengo tem vendido para o exterior. É uma forma de estar mostrando aí o seu potencial e formar um clube, formar uma torcida, né? Como foi fundado um clube português no Brasil, que é o nosso rival Vasco da Gama, quem sabe o Flamengo consegue começar a construir uma história aqui em Portugal também e se torna uma marca internacional de verdade. Se você gostou desse vídeo, pessoal, não deixe de curtir, compartilhar com os amigos, né? Se inscreva aqui no canal, eu faço vídeos diários sobre o Mengão e para receber notificação sobre eles, ative o sininho. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau!